Fala, Adrianão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Esperando o pessoal entrar aí. Uma live muito especial hoje com a doutora Tânia Prado, minha colega. Boa tarde a todos aí. Adriano Costa, meu grande amigo, excelente delegado Goiás. Grande abraço. Coautor comigo na obra Abuso e Autoridade, Adriane Hoffmann. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, vocês são da onde? Bruno Monteiro, Ellington, boa tarde. Rosane, Pérola, Adiel, boa tarde aí, pessoal. Muito bom. Luciana, Marinheiro, tudo jóia? Hoje eu vou receber aqui então no meu Instagram, o pessoal de Rondônia, que legal. João Pessoa, Nila, tudo bem? Goiânia. Recebendo então a doutora Tânia Prado, Curitiba, Cacoal, legal, muito bom. Rio de Janeiro, Wellington. Brasil todo acompanhando aí, muito bom. Sul de Minas, Gislaine. Campina Grande, Paraíba, Teresina, Caruaru, Pernambuco. Paraíba, ontem nós tivemos aí uma conversa com a perita Amanda Mello, né? De João Pessoa. Paraná, Belém. Pô, que bacana, pessoal. Muito legal. Imperatriz do Maranhão, Afrânio, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Hoje vai ser uma conversa com a doutora Tânia, um bate-papo também bem descontraído aí a respeito do dia a dia da mulher policial, né? No dia 12 comemora-se o Dia da Mulher Policial, então conversei com a doutora Tânia, minha colega aí de concurso, inclusive, e aí nós decidimos falar um pouco sobre esse assunto. Paulo Luciano, tudo bem? Jordânia, Thalita, esperando a Tânia. A Tânia já está aqui, deixa eu ver se ela já fez a solicitação. Aqui sim. Chamar a Tânia aqui. Thalita, tudo bem? Bruna. Olá, Tudo bem? tudo jóia? Tudo bem. Tu tá me ouvindo bem, hein, Tânia? Tô ouvindo bem. Então tá jóia. Primeiro quero te agradecer aí pela oportunidade de você estar comigo aqui no meu Instagram para falar um pouco aí sobre o dia a dia da mulher policial. Uma honra para mim ter você aqui, viu, Tânia? Muito obrigada. Uma honra receber o seu convite. Que legal. Esse é um bate-papo, né, sobre aí o dia a dia da mulher policial, um tema que você sugeriu até por conta do dia 12, né, que nós comemoramos o dia a dia, o Dia da Mulher Policial, né? Então acho que é bem interessante, tendo em vista que a gente tem muitas alunas concurseiras. Eu estava falando ontem aqui com a perita Amanda, que é de João Pessoa, falando exatamente sobre isso. É impressionante como nós temos muitas mulheres que querem ingressar no quadro policial. Então, acho que é uma live que vem aí bem dentro dessa expectativa das alunas, né, de saber como que é o dia a dia da atividade policial. Então, você tem uma grande experiência para poder falar sobre isso. Antes de... o deputado João Campos na área, obrigado pela presença. Olha, Luciana Lac, muito legal. Tânia, só me permite, então, vou falar um pouquinho aqui seu currículo rapidamente, depois a gente começa a conversar, tá? tá. Tânia Fernanda Prado Pereira, mestre em Segurança Pública pela Universidade Jean Moulin, Lyon, na França. Que chique, hein? Presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal no Estado de São Paulo e diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo. Tânia, quanto tempo você está aí à frente do sindicato e da associação? Olha, comecei em 2015 ajudando a diretoria tanto da associação como do sindicato. E, na sequência, fui eleita em 2016. E aí comecei o mandato na associação, depois no sindicato eu estava como vice, e depois eu assumi o sindicato. Então, tem um tempinho bom, experiência aí. O pai já falou que você está uns 40 anos à frente da coisa. Nem tanto. Obrigado aí, Paiva, por estar conosco aqui também. O Paiva, a gente conversou recentemente, deu uma aula aí sobre
questão de autonomia, questão da crise na PF. Depois a gente até pode falar um pouco sobre isso no final. Acho que é interessante ver a sua visão sobre esse assunto também, né? Um assunto sempre em pauta aí, e a gente precisa trazer à tona trazer até essa mensagem para a sociedade. E aí vocês que estão à frente da associação, do sindicato, são as pessoas mais indicadas para isso, tá bom? Um abração aí, Paiva. Tânia, a gente vai falar um pouco então sobre o dia a dia da mulher policial. Antes eu queria saber de você, você sempre quis ser policial? Como é que você acabou sendo delegada da PF? Pois é, muito boa a sua pergunta. Olha só, quando eu fui estudar Direito, fui muito inspirada em ver o trabalho do meu pai como magistrado. Então, num primeiro momento, eu tinha vontade de ser juíza em São Paulo. E aí comecei a faculdade, aí fui me inteirando, né? Aí a gente vê o direito ali desde a primeira aula, desde a primeira matéria, e a gente vai desvendando aquilo e ao mesmo tempo trabalhando a nossa vocação e vendo o que é que a gente tem mais perfil no fim das contas para trabalhar. Então o tempo foi passando, aí eu entrei em 96 na faculdade. Então havia um momento ali pós Constituição de 88 em que se falava muito do Ministério Público e se falava desses casos de improbidade nas ações de improbidade do Ministério Público. Fui trabalhar como funcionária no Ministério Público quando eu estava no 4º ano da faculdade, depois de ter estagiado lá no Departamento Jurídico, 11 de agosto, atendendo as pessoas carentes. Então, eu fui passando por várias áreas. Até que, então, eu fui trabalhar como funcionária e vi o trabalho excelente que o Ministério Público faz nessa área de interesses difusos, coletivos e tal. E aí começou aquela fase já de pensar no concurso. Eu nunca tinha ouvido falar de verdade no cargo de delegado de Polícia Federal. Vejam como mudou a realidade agora. Então, aquilo que eu tinha, a imagem, as impressões do Ministério Público, era porque eles divulgavam os trabalhos que eles faziam. E a Polícia Federal ainda não tinha esse papel que a gente vê hoje. Fazia coisas muito importantes na repressão ao narcotráfico e cuidando das fronteiras e nos crimes fazendários. Mas não tinha ainda esse envolvimento no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro e tal, que era a matéria que eu tinha interesse em trabalhar. Aí passou o tempo e eu fui fazer cursinho, pensando mais no Ministério Público. E aí abriu o concurso da Polícia Federal, aquele edital de 2001. E foi aí que eu fui me informar. E eu não tinha nenhum colega, nenhum amigo que tivesse uma referência, exceto alguns que estavam se preparando para concurso. E aí, né, um vai estimulando o outro, incentivando, e a gente viu aquele edital, nossa, tem prova física, que coisa mais diferente. O exame médico, cheio de detalhes e tal. E aquilo acho que foi instigando, né? A gente falou assim, nossa, mas que cargo é esse? Que concurso é esse? Como será essa função? E foi aí que começou meu interesse. Então, rapidinho fiz a inscrição, eu já estava estudando bem forte penal, processo penal, constitucional. Isso ajudou na prova. E a partir dali foi se tornando uma paixão, né? Um desejo muito grande de fazer parte daquela instituição. E aí comecei a trabalhar em 2003, lá em Foz do Iguaçu. Então, tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, realmente eu encontrei ali na linha de frente, ali no trabalho. E quando eu cheguei lá, pensaram que eu era estagiária, tão jovem que eu era. Tinha quantos anos? 24, que legal. 24 anos. Então, acho que antes só tinha passado por ali uma delegada, não tinha tido em Foz? Foi. Aí cheguei ali com mais 3 delegados, né? Porque depois chegou outra turma, acho que mais 3, até se somar, uns 5 ou 6. A Érica trabalhou lá, que trabalhou em Sorocaba. Sim, Então, várias delegadas, a partir daquele momento, chegaram em Foz. Então, acho que isso quebrou um paradigma também. Qual turma que você era de 2003? Então, a segunda turma do concurso. Depois Ou seja, tá. aqui tomou posse em junho. Tá. Aí depois teve mais 2 turmas depois, né? Foi, 2 depois. E essas turmas se cruzaram porque eu ainda estava lá e recebi os novos colegas. E foi assim. E aí, imagina também no edital, quando a gente vê ali que tem a fase de academia, ter que ter prova de tiro, defesa pessoal. Eu fui atrás de tudo isso em pouco tempo. Nunca tinha dado tiro. Eu fui a mesma coisa, cara. Eu também me recordo que quando saiu o edital, quando falava em delegado de polícia, a gente pensa imediatamente em polícia civil, né? Ainda mais eu, interior de São Paulo, não tem federal na minha cidade. Mas eu tinha um amigo que havia passado, um amigo não, conhecido na faculdade, que havia passado, ele queria ser magistrado, chegou no oral do Magistratura de São Paulo,
levou pau e, na sequência, passou no concurso 97. Hoje ele já é aposentado. E ele entrou, eu lembro que ele entrou, assumiu, quando ele saiu da academia, ele falou, não quero mais magistratura, e começou a conversar comigo. Olha, Eduardo, quando abriu o concurso, falou, faça, você tem perfil, eu achava que não tinha perfil, e no fim me encontrei na PF, e a mesma coisa, né? Aí você acaba fazendo, vê o edital, lembro que esse edital do nosso concurso aí, o salário era R$100 a mais que um juiz federal na época, eu achava que era mais que um juiz, então, lê do engano. E depois, tinha bastante vagas também, né, nesse edital. Então, era algo que a gente estava acostumado a fazer concurso para 80 vagas, 60. No Paraná, que eu havia prestado para delegado e passado, tinha 41 vagas. Então, você fala, nossa, tinha 400 vagas, acho que 395 vagas esse concurso nosso. Daí uma olhada. Aqui uma tem que ser minha. E aí que a gente vai descobrir, né? Quando eu cheguei na academia, eu tinha esse grande temor, na verdade, de ser reprovado na prova de tiro, porque eu nunca tinha pego numa arma de fogo. E lá você manuseia em tantas armas, a gente aprende a montar, desmontar, desde um revólver até as armas longas, e dá tanto tiro que fica tão natural, né? Depois a gente... hoje é que nem celular, você não consegue ficar sem, né? Você fica acostumado com a arma. Bacana. Também foi depois que entrei na carreira que percebi aí a vocação, e a gente tem muitos colegas nesse sentido, né? Muitos que estudam para outros cargos, depois acaba concurso, te escolhe. Muitos falam isso, é verdade, o concurso acaba te escolhendo, e depois você percebe que você tem sim vocação, que você tem perfil. E na PF a gente percebe, né, Tânia, tem muito campo assim, diferente para você atuar, para ser operacional, para você trabalhar como gestor, trabalhar na polícia administrativa, com inteligência, com investigação, de fato. E eu já passei por diversos setores, eu acho que é legal também dentro a instituição te proporciona isso, então você aproveitar e passar em todos os setores, para daí você ver qual mais que você tem um perfil, onde você se encaixa. Então, acho que tem uma história um pouco parecida nesse aspecto aí. Voltando a falar na questão da mulher policial, o efetivo que a gente tem de mulher dentro da PF, que é a nossa realidade, claro que não é igual a de homem, né? Você tem mais ou menos essa estatística aí, sabe por quê? Tem como explicar o porquê que seria um número menor do que o sexo masculino? Então, é cerca de 15%, acho que até menos, nos cargos policiais, se a gente somar, né? Fizer a proporção escrivãs, agentes, peritas, papiloscopistas, delegadas, dá menos de 15%. Então, acho que já o primeiro filtro já é o próprio edital, que tem uma prova física muito difícil, e acho que é uma profissão que tem, talvez, uma imagem de que seja uma profissão mais masculina, mais de risco, viril e tal. No entanto, então acontece esse primeiro impacto, que muitas amigas vinham falar assim, nossa, você vai mesmo prestar esse concurso? É perigoso ser delegada. Eu falava, olha, eu moro em São Paulo, é perigoso andar em São Paulo também. Então, havia essa noção, esse conceito de que o cargo era uma atividade perigosa, e é uma atividade de risco, lógico. Mas a gente tem treinamento justamente para lidar com isso. Então, a primeira barreira a gente já vê que é a inscrição. Então, já há uma resistência das próprias mulheres. Então, no dia da prova, eu me lembro bem, quando eu olhei ao redor, predominavam os homens. E alguns até tinham perfil já de serem policiais, acho que estavam armados, tinham que guardar arma em algum lugar. Então, eu fiquei até um pouco intimidada, né? Falei, nossa, será que tô destoando aqui e tal? Mas beleza, a gente chegou a hora da prova. Será que é para mim? Deu um sustinho ali no começo e tal, mas beleza. Aí a prova é intelectual, né? Aí vamos que vamos, prova de redação depois, dissertação, enfim. Então, acho que a primeira barreira é essa. E a prova física é muito puxada, né? Então, muita gente ali está mais focada nos estudos e não está treinando corrida, barra, salto, natação, que é o que a prova exige, um desempenho muito alto. A prova de barra assusta as mulheres, que os homens acho que já estão mais acostumados a fazerem a barra. Para a mulher já é uma coisa diferente, você tem que correr atrás do tempo e fazer. Então, eu consegui fazer o treinamento super em cima, assim, justinho, mas deu tudo certo. E a gente vê muitas histórias ali de superação também, né, ao longo da prova física, tanto de homens como de mulheres. E alguns ficam no meio do caminho. A gente vê isso no dia da prova física mesmo. Eu lembro que, como eu não prestava concurso para delegado, para polícia, que tinha a TAF, eu não sei, esse de São Paulo, do Paraná, que coincidiu, foi muito próximo da PF, a gente fica numa vida muito sedentária quando você está estudante, né? Você fica só estudando, a não ser se você já tem esse foco de carreira policial.
Hoje eu acho que nem tanto, talvez o pessoal ainda malhe mais, faça mais academia, mas na minha época eu sempre gostei de esporte, jogava futebol, tênis, mas não era rato de academia, nunca fui. Quando sai o concurso que eu fui aprovado, e aí tinha que fazer a questão do TAF, tanto no Paraná, eu achei até mais difícil um pouco que a federal, mas eu tinha duas grandes dificuldades, que era a barra, tinha que fazer 5 barras na época, e no Paraná tinha prova de corda, né? Mas foi uma questão muito rápida também. Em 2 meses eu percebi, aí peguei um cara para me ajudar nos treinos aí, um professor, e ele falou: Eduardo, não se preocupe que muito menos vai ser força, muito mais é técnica. Você vai ver que com a técnica você vai conseguir avançar. E de fato, em menos de 2 meses eu estava fazendo as 5 barras que eram necessárias. Na academia já cheguei fazendo 10 barras lá que a gente precisava para ter nota máxima, né? E eu percebi que no nosso concurso, Tânia, quando eu fui fazer a prova física, a galera que mais rodou foi na corrida. Não sei no seu, mas na corrida a turminha rodou bastante. Foi também. Hoje falam muito da natação. Na nossa época, a natação não tinha tempo, né? Você só tinha que nadar sem tempo, ir de volta, não tinha tempo, então era muito simples. Mas hoje não, parece que a natação também um complicador hoje, né? Mas o ideal, assim, é o aluno hoje não se descuidar. Então, se você já quer fazer, então, carreira policial, então, obviamente, já vá, desde logo, cuidando da sua saúde, fazendo os treinamentos, mas o TAF não é nada impossível, não precisa ser, né, nenhum Rambo para você passar nesse TAF, né? E em relação às peculiaridades aí do trabalho feminino, a questão de mulher gestante, questão que a gente sabe ter operação, tem sobreaviso, como é que você analisa essa questão? O que eu vejo é que muita coisa melhorou, né? Vou contar um fato anterior para mostrar como hoje a visão ali da administração melhorou bastante. Houve uma época ali, quando teve aquela semana de ataques do PCC e tal, que por uma semana todo efetivo estava em sobreaviso e tal, e nós tínhamos 2 colegas, eram delegadas que estavam grávidas de 7 meses. E naquele momento o gestor ele não conseguia compreender que quando uma mulher está grávida, ela não está pedindo para ter uma situação privilegiada, ela tem uma vida dentro do ventre. É uma coisa, hoje a gente fala, nossa, que coisa tão óbvia. Mas naquele momento, todo efetivo tinha que ser demandado, ninguém queria mudar o plantão, mudar as escalas e tal. E aí houve esse primeiro choque, né? Todo mundo falando, nossa, mas é tão evidente, como que você põe a grávida no plantão na semana que a coisa está mais terrível ali em termos de segurança pública. E aí depois acabou prevalecendo o consenso, colocaram outros colegas no lugar das grávidas e tal. E ali, isso despertou uma pauta que depois foi discutida na nossa associação, nos encontros das delegadas. Que regras seriam as ideais para tratar essas situações diferentes das mulheres? A mulher que está amamentando, isso é um interesse do bebê, da criança, não é um interesse da mãe, como eu disse, né? Então, são situações, é um período da vida da mulher que isso acontece. Não é durante a carreira inteira que ela vai ser demandada dessa forma. É diferente, enfim. E aí conseguimos uma evolução das normas da Polícia Federal para que as mulheres fossem retiradas do plantão e das operações. Só que ainda ficou uma coisinha que a gente ainda vai lutar para melhorar, porque deixaram que, mesmo assim, grávida e tal, pode fazer o plantão durante o horário de expediente. Só que a grávida, ela fica sob tensão ali no plantão. Não é bom, nem para ela, nem para o serviço, que ela fique tratando ali com presos, né, naquele horário. É perigoso, é arriscado. Então, aconteceu esse fato, né? Então, assim, é uma peculiaridade muito mais ligada à vida intrauterina do que à própria condição feminina. E que, num momento da história da polícia, a gente tinha a sensação que mulheres não eram muito bem-vindas na instituição, mas isso, felizmente, já foi bastante superado. A gente ouve muitas histórias aí de colegas que conseguiram ter o seu reconhecimento, nomeadas como superintendentes. Chegamos ao ápice de 7 mulheres superintendentes nos estados. Havia uma época que nenhuma mulher era nomeada. Então, isso já é uma grande evolução. Agora estamos em torno de 6 superintendentes, 2 saíram para outras funções importantes. Então, a gente está monitorando para que seja atendida uma proporção justa, né, das mulheres delegadas. E temos também as escrivãs, as agentes. Tenho várias amigas aí que estão nas outras carreiras dentro da polícia.
são mulheres, assim, a característica, né? Mulheres corajosas, muito dedicadas, muito inteligentes e que se diferenciam, né? Nesse sentido. Já desde a academia de polícia a gente já percebe o perfil parecido, né? Nesse aspecto. A gente percebe que várias mulheres com funções relevantes. Você citou aí a questão das superintendências. Então, de 27 superintendentes do país, a gente chegou a ter 7 mulheres. Hoje são 6. Reduziu um pouco porque, além de tudo, 2 saíram para outras funções aí, Tá. na gestão também. Mas a gente tem vários outros cargos que são relevantes também, né? Corregedora de São Paulo, o atual e a anterior também, né? A gente teve aí mulher, então, à frente da corregedoria. Hoje eu estou lá na Delecor, chefia exercida por uma mulher super competente. Nós temos diversas delegadas que estão chefiando delegacias importantes na superintendência. Acho que a DELEAC também, né? No interior, a gente teve um tempo em Sorocaba, a Érica estava lá à frente conosco. Então, profissionais de altíssimo gabarito, pessoal aí super muito bem. E a gente vê assim também nessa questão das mulheres gestantes. Eu me recordo alguns momentos em que a gente fazia um rodízio, porque a colega ali estava sendo acionada para um sobreaviso ou para uma operação policial que demandasse uma distância. A gente fazia troca, assim, nunca teve maiores problemas nesse sentido. Acho que vai muito do bom senso do gestor, e aí se falta um pouco desse bom senso, aí os próprios colegas ali, a gente está sempre todo dia junto, não custa nada, né, trocar ali um sobreaviso, fazer uma operação. Eu acho que isso aí é bem interessante. Ó, o Vinícius aí citando uma colega aí no Rio de Janeiro, Paula Mary. E o que você diria aí para incentivar o ingresso das mulheres na carreira? Aí? O que você pode dizer? Reiterar aquilo que você falou, que realmente a Polícia Federal tem diversas áreas, e mesmo quando de repente você cansou de uma área operacional, por exemplo, repressão a crimes contra o patrimônio, e de repente quer atuar numa área mais de polícia administrativa, de controle de armas, por exemplo, que é uma área correlacionada, né, com crimes violentos. Então, sempre há espaço para essa mudança de área, de setor, ou às vezes cansou um pouco daquele lugar que você trabalha, você pode ir para outro município, para outro estado, ou até mesmo em missão, né? Passar um período, às vezes 6 meses, para ver como é a dinâmica em uma outra superintendência, e às vezes até trazer boas práticas desses lugares, né? Então, assim, tanto para mulheres como homens, eu tenho vários homens acompanhando aqui também, ó, o professor Henrique Hoffmann. Ó, o Hoffmann, grande parceiro. Obrigado, hein, Hoffmann. Grande. Então, Boneco assim, a grande em Polícia todos os sentidos, né? Então, a Polícia Federal, e por analogia, e também a gente vê a Polícia Civil, tem diversos campos, né, de atuação, de matéria, e às vezes o conhecimento que você adquiriu numa área de crimes cibernéticos, você pode ajudar depois, se você mudar para uma área fazendária, pode utilizar esse conhecimento também, né? Então, eu acredito muito nisso, que a Polícia Federal tem muito espaço para as mulheres, é que falta o interesse das mulheres em se inscreverem para o concurso. A gente precisa desmistificar essa ideia de que é um ambiente masculino, que na realidade cada vez mais é uma atividade intelectual, né? Claro, o cargo de delegado é um cargo híbrido, jurídico e policial, e os outros cargos também usam os conhecimentos, mas é necessário, obviamente, o condicionamento físico, a saúde, para exercer um cargo, qualquer cargo de segurança pública, mas o intelectual cada vez mais vem sendo valorizado, os inquéritos, os setores de análise, ou até mesmo ajudando naquele momento pós-operação, ou no dia da operação mesmo, o escrivão tem um papel imprescindível ali para ajudar a organizar as apreensões, né? Alguns dizem que se colocasse um administrativo fazendo, poderia substituir, mas eu acho que como é que você vai colocar um administrativo para cuidar de armas apreendidas, desmuniciar armas? Isso é um trabalho de um policial. Então, são atividades bem importantes. As peritas, né? Temos peritas aí com pós-graduação, com doutorado, um pessoal muito forte. Eu até brinco, né? Que agora está com essa mudança de diretor-geral, as chefias e tal. Toda hora sai algum comentário assim, mas fulano tem um excelente currículo. Aí dá vontade de falar assim, mas quem na Polícia Federal não tem um excelente currículo? As faculdades muito boas, o concurso já seleciona os melhores, né? Exatamente. Então, aí tem várias mulheres acompanhando. A Fabrícia Carvalho está dizendo que vai ser nossa colega. Estamos esperando aqui, Fabrícia. Vai ser muito bem-vinda. Colega perguntando aí sobre concurso.
enfim, interessante, né, Tânia? Bem legal isso aí que você falou também. E sobre a crise na PF, como é que você analisa esse momento que a gente está passando? A impressão que a gente tem é que tá que nem aquele filme do Dia da Marmota, né? Não sei se você chegou a assistir, que o cara acorda, é um jornalista, e todo dia é o mesmo dia. E aí ele tenta mudar a forma de agir para ver se as coisas mudam. Aí ele acorda no dia seguinte, está tudo de novo acontecendo. Então, eu tenho muito essa sensação. Aliás, é o feitiço do tempo, né? O Dia da Marmota era a história que acontecia dentro. Então, é o feitiço do tempo. A impressão que a gente tem é que aquilo que desde 2009, quando a gente lutava ali, já começava a lutar pela autonomia da Polícia Federal, principalmente autonomia funcional, para que a própria polícia cuide ali de quem vai ser chefe, quem que vai ser superintendente, suas próprias regras e tal. Aquela história de 2009 toda hora se repete, porque os governantes eles querem encontrar uma forma de controlar a Polícia Federal, mas não aquele controle que já a Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas fazem dentro da lei. Muitas vezes eles têm uma imagem equivocada da polícia, eles não conseguem entender esses conceitos jurídicos que para nós são mais claros, evidentes, né, de que é um órgão de Estado e que existe sim o poder de nomear o diretor-geral, mas que para a instituição não é salutar ficar mudando o tempo todo, todo ano, por exemplo, como é a velocidade que as coisas vêm acontecendo, não é salutar. Aí tem o exemplo, o inquérito eletrônico, que é importantíssimo, falaram que é prioridade já desde do corregedor, né, que está saindo, acredito eu, em breve, é uma prioridade. Como que o novo gestor vai lidar com isso? Por mais que seja uma pessoa competente e tudo, como que ele vai lidar com isso? Ele vai ter que montar uma nova equipe que vai cuidar desse assunto, ele vai manter. Então, isso em uma série de projetos, né? Isso se gera reflexos. E não é bom para a estabilidade do órgão. Não é bom isso. Então, é preciso haver uma forma de colocar na Constituição essa proteção para a Polícia Federal, para impedir que seja tratado como um órgão que seja sujeito a trocas. Aliás, para nenhum órgão público é bom ficar trocando de gestor toda hora. Mas é que para a Polícia Federal é algo muito mais forte. E por mais que dentro do inquérito policial exista a proteção que o judiciário coloca aquela atividade, aquele delegado, se ele perder a equipe, se ele mudar de setor, se ele for sobrecarregado com mais inquéritos, por exemplo, com outras atividades, ele não vai conseguir cuidar bem daqueles casos importantes que ele tem nas mãos. Às vezes a gente vê notícias. Oi, travou um pouquinho aqui. Foi o seu ou foi o meu? Ah, você recebi uma ligação aqui, tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo. Uhum. Deixa eu ver aqui se já... Aí, recebi uma ligação. Primeira vez. Beleza. Então Mas é aí, isso. A luta pela autonomia, um mandato de diretor-geral, para que ele fique 3 anos sem poder ser trocado, para poder trabalhar com tranquilidade. Né? Então, exatamente. medidas importantes. Foi o que nós conversamos com o Paiva, né? O Paiva falou muito bem nessa questão também, assim como você. Não dá para a gente implementar projetos com 1 ano de gestão, né? Primeiro até você sentar. Imagina uma instituição do tamanho que é a PF, complexidade que é a instituição, a sensibilidade, a gente percebe dos trabalhos envolvidos, até o diretor assumir, tomar pé de tudo que está acontecendo, e aí começar a fazer os seus projetos e executar os projetos, em 1 ano certamente impossível. Então, não é o ideal. Então, por isso que acho que a gente luta por um mandato fixo, 3 anos, pelo menos, né, que tem que ser. A gente lembra aí também da questão do doutor Leandro Daello, que foi, acho que, o mais longevo, e ficou 6 anos. Aí também a gente não concorda, porque é preciso dar uma oxigenada. Então, nada de muito longo, nada também muito curto, para que não possa prejudicar a gestão da instituição, né, que é super importante. Então, um mandato fixo, com a devida sabatina no Senado, aí, ou como eles querem que seja feito, acho que é importante. E a questão da autonomia, né? Autonomia que não pode ser confundida com independência, como muitos falam, né? Vai ser uma polícia independente, não é uma polícia sem controle. Nós vamos ter autonomia e o Paiva lembrou muito bem também que nós temos dentro do Poder Executivo
órgãos que têm essa autonomia, as agências reguladoras, a própria Defensoria Pública. Então, é preciso de vontade política e de engajamento social para que nós possamos conquistar, de fato, e de direito essa autonomia que a gente tanto precisa, né? Porque na realidade a Polícia Federal não possui autonomia funcional e administrativa. Depende totalmente das decisões do governo. Embora alguns digam que tem autonomia, mas eles estão confundindo com aquela proteção que existe ao inquérito, à investigação. Mas mesmo a independência funcional foi vetada naquele trecho do projeto de lei em 2014. A gente reconhece uma independência funcional, sim, que ninguém pode ligar para o delegado e falar, indicia tal pessoa, dá um jeito de colocar fulano como culpado. São conceitos que decorrem da própria Polícia Judiciária que está lá na Constituição, né? Foi muito legal ver a decisão recente do Supremo, do ministro Celso de Mello. Ele falou, né? A Polícia Judiciária da União tá ali, tá consagrado na Constituição. Agora, telefonemas para indiciar ou deixar de indiciar uma pessoa, isso é ilícito, isso é errado, não pode. Mas a pressão existe. E a gente viu o que deu a última pressão, uma mudança de diretor-geral. Que não é um momento desejado até para isso, no meio de uma pandemia, um momento tão difícil para toda a sociedade brasileira. Exatamente. Bom, acho que é isso, né, Tânia? Obrigado aí pela sua participação. Quero agradecer aí por você estar aqui comigo brilhantemente no meu Instagram, trazendo essas informações. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente, tanto do sindicato, da associação. Sei que não é fácil, e você com muita luta aí consegue fazer um brilhante trabalho. Eu estava lembrando também que nós temos muitos contatos com a Polícia Civil de São Paulo, né? Porque a gente está aqui em São Paulo e aí a gente tem várias delegadas que estão lá, né? A Raquel, que você tem muito contato, nossa amiga, tem a Patrícia Chalfun, que leciona comigo, a Marta Virginie, todas são delegadas de Polícia de São Paulo, muito atuantes, e todas amam o que faz, super vocacionadas, né? É verdade, grandes nomes ali, também nas outras carreiras, ali tive muitas peritas, escrivãs, agentes. Tem umas agentes bem operacionais, que lá na Delegacia de Entorpecentes eu falava que eram mais corajosas até do que alguns agentes. Eram muito eficientes e às vezes o criminoso não imaginava sequer que aquela agente que estava ali fazendo campanha de vigilância e que minutos depois iria prendê-lo, ele jamais imaginaria que era uma policial. Então, isso também, esse fator surpresa, né? Eu tinha esquecido de comentar também. É uma coisa muito positiva. Né? A gente vê isso muito nas áreas operacionais. Então, eu queria mandar um abraço aqui para todas as amigas policiais, profissionais da segurança pública, delegadas, delegada Paula Mary, que ela me mandou mensagem no Zap, que acabei de ver, que ela viu que a gente falou dela. Legal. E as próximas policiais, os candidatos aí que continuem firme, não abram mão dos seus sonhos. Eu tive a sorte de ter aberto o concurso no momento que eu estava focada nas matérias que caíam no concurso da PF. E naquela época não tinha tanta visibilidade, né, a carreira dentro da PF. Mas hoje em dia as pessoas, né, procuram mais, mandam perguntas no WhatsApp também sobre a carreira. Eu acho que há um campo muito grande ali para as mulheres entrarem, sim. Então, a mensagem é essa, continuem firme aí atrás de seus sonhos. A gente recebe, acho que a Polícia Federal, depois do nosso concurso, parece que teve um boom realmente, né? Tanto por conta dos recursos humanos, foram vários concursos, né? Então teve um incremento, tanto da parte de policiais realmente, mas também de investimentos maciços na polícia, né? No momento que foi, aí acabou dando essa guinada aí. Hoje a gente vê a Polícia Federal na mídia diariamente. Né? Então, com uma imagem muito positiva perante a sociedade, sempre aí sendo elogiada pela sociedade. Nas pesquisas, ela sempre em primeiro lugar, entre as instituições mais respeitadas. Então, essa credibilidade foi conquistada com muito trabalho, né? Não só dos que estão hoje na polícia, mas também daqueles mais antigos, que nos ensinaram muito também e que fazem parte da história da PF. A gente também deve muito a eles. Com certeza. Então tá, joia. Tânia, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, estou sempre à disposição. valeu. Parabéns. Um abraço. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Agora como é que sai aqui?